Olá, eu vou apresentar o trabalho Os impactos do uso excessivo de telas nas salas de aula, desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador com o módulo Humanidade e Cultura, a pesquisa como princípio formativo. As integrantes do grupo sou eu, Júlia, Camille, Tawane e Ana Beatriz. O nosso objetivo geral é identificar as influências do uso de telas nas salas de aula. E os específicos é realizar um estudo teórico acerca dos impactos gerados nas salas de aula, identificar os possíveis efeitos que o uso excessivo de telas tem causado e promover algumas soluções para diminuir o uso excessivo de telas. Desde o surgimento das telas, o seu uso tem se intensificado, tanto por adultos quanto por crianças, especialmente durante a pandemia. E isso gerou uma dificuldade nas crianças de se desconectarem das telas e viverem o mundo real. Amarante tem alertado sobre uma intoxicação digital infantil, que decorre do uso precoce das telas na infância, que pode afetar o desenvolvimento cognitivo e social das crianças, pois é necessário que elas interajam com outras crianças e adultos para se desenvolverem plenamente. A superestimulação digital e a obtenção de respostas rápidas têm afetado o desenvolvimento das crianças, especialmente de habilidades como atenção e saber esperar, influenciando a hiperatividade e a impulsividade. O acesso facilitado às tecnologias desde muito cedo tem ocorrido tanto em casa quanto em escolas, onde tem oferecido as tecnologias para manter a criança quieta. Isso prejudica o direito da criança de brincar ativamente, e esse brincar ativamente é muito especial para o desenvolvimento da criança. O trabalho se deu no Centro de Educação Básica Francisco de Assis, AEFA, idealizada por Mário Osório Marques e carregada dos ideais franciscanos. A escola sempre se destacou por ter uma ótima relação com a comunidade escolar. O centro tem uma história de 4 décadas de educação, de ensino-aprendizagem centrado no desenvolvimento do ser humano, tendo como princípio o respeito e a valorização de cada um. O seu processo de aprendizagem deve ter ênfase no ser, para depois dar conta de saber fazer e conviver. O público-alvo do desafio foram as turmas do 4º e 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 9 e 10 anos. A escolha do tema se deu pelo impacto que o uso de telas tem no desenvolvimento dessas crianças, pois esse período é crucial para o desenvolvimento físico, cognitivo e social. Nós utilizamos a metodologia qualitativa para fazermos pesquisas e podermos analisar aqueles dados naquele contexto específico. Analisamos livros, artigos e documentos oficiais para poder termos dados sobre o uso de telas. Ainda aplicamos um questionário nas turmas do 4º e 5º ano, contendo 4 perguntas, e um questionário às professoras das turmas para entendermos as relações das telas, tanto dos alunos e das professoras, e identificar quais são as consequências que têm sido geradas nas salas de aula. Nós aplicamos o questionário nas turmas do 4º e 5º ano, e recebemos ao todo 52 respostas, que nos permitiram analisar quantos deles têm telefone, como é o acesso deles a esses telefones e seus pais supervisionam seu uso, e ainda identificar quais as atividades que eles fazem no tempo livre deles. Já o questionário aplicados às professoras, nós podemos entender quais é a relação que elas identificam com os alunos dos telefones e como elas têm identificado essas consequências e quais as consequências que têm gerado nos alunos. Os resultados mostraram que 90% das crianças têm telefone. 42% têm acesso ilimitado a essas telas, o que pode desenvolver diversos problemas cognitivos e sociais nessas crianças. 35% dos pais não supervisionam esses usos, o que pode ser explicado por falta de conhecimento ou tempo para realizar essa supervisão. As atividades de tempo livre dessas crianças são quase todas nos computadores ou telefones. Uma pequena parcela ainda diz que brinca ou lê. As professoras identificam diversas dificuldades, como falta de paciência, impulsividade, falta de organização e diminuição do repertório cultural e social. Para enfrentar essas dificuldades, elas têm tornado as aulas mais dinâmicas e envolventes, utilizando tecnologias como recursos pedagógicos para as aulas.
Elas ainda criam apresentações para suas aulas para tornar mais fácil a divulgação do conhecimento. E ainda incentivam brincadeiras e socialização entre eles. Um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria confirma essas preocupações e traz que o uso excessivo está associado a diversos transtornos da atualidade. E recomendações deles incluem limitar o tempo, supervisionar e promover atividades ao ar livre para essas crianças. A partir das análises bibliográficas que realizamos e das respostas dos alunos e professores, nos deparamos com uma questão. Se fala muito pouco sobre as consequências do uso excessivo das telas. E para tentar evitar isso e conscientizar os pais e alunos, nós desenvolvemos 2 produtos. Um vídeo para as crianças que traz um pouco dessas consequências que as telas têm gerado. E para os pais um folderzinho com dicas para evitar o uso excessivo das telas. Conversar e trabalhar sobre esse assunto na pedagogia é muito importante, pois cada vez mais as tecnologias estarão presentes no nosso cotidiano e nas salas de aula. Não se pode falar mais em sociedade sem falar das tecnologias, sejam a nosso favor ou não. Nós precisamos entender os impactos dessas tecnologias na sociedade para aprendermos a lidar com elas e trabalhar com elas em sala de aula. E evitar que gerem tantos prejuízos nas crianças, além de conscientizar sobre a forma correta da utilização delas, dentro de espaços escolares e não escolares. E ainda vamos apresentar os 2 produtos que desenvolvemos, o vídeo e o folder, aí, final do nosso vídeo.